Ok? Muito bom, senhores, muito boa tarde. Boa tarde àqueles que estão acompanhando à distância pela internet. Temos aqui 40 minutos, vou tentar falar em 30, um pouquinho da correlação da Lei Geral de Proteção de Dados, da nossa nova LGPD, com a parte pericial, preservação, obtenção de evidências e toda a questão que envolva a proteção de dados. Até porque, na parte pericial, o perito tem uma obrigação também, dada com mais foco, com mais profundidade na nossa LGPD, dado pelo regime normal, natural de responsabilidade civil e pelo próprio Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, responsabilidade de manter os dados que, porventura, tenham obtido em buscas e apreensões físicas ou digitais, em sigilo ou em segredo ou em local seguro. No dia 16 de fevereiro de 2020, a nossa LGPD entrará em vigor. É uma lei que já vem atrasada, mas tem um lado muito positivo. Esse atraso propiciou que o Brasil colocasse, que os parlamentares brasileiros colocassem na nossa legislação o que tem de mais moderno, especialmente a inspiração oriunda decorrente da GDPR, que é a norma europeia, a norma unificada, é o Sistema Único de Proteção de Dados europeu, que entrou em vigor no dia 25 de maio deste ano, após muitos anos de discussão, especialmente os últimos 4 anos, que foi uma espécie de tempo necessário para a adaptação, mais veementemente dos últimos 2 anos. Existe muita dúvida com relação ao tema proteção de dados, eu até prefiro trocar, ao invés de falar proteção de dados, eu gosto de falar desproteção de dados. Coincidentemente, voltei há 10 dias de um ciclo de palestras na Itália, também fui para Oslo, enfim, há uma interligação e uma troca de experiências muito interessantes acontecendo já há algum tempo, Brasil, União Europeia, inclusive com o Canadá também, que é interessante, existem alguns princípios oriundos do Canadá, em especial da comissária Anne Cavoukian, que foram incorporados na lei brasileira de forma mais taxativa, que eu vou mencionar rapidamente. A gente não tem tanta intensidade ou detalhamento na lei europeia, mas temos na lei brasileira. Com relação à perícia em si, o primeiro ponto que eu quero destacar, e daqui a pouco eu passo os slides, talvez seja a questão mais relevante que tem a ver com o objetivo aqui do nosso congresso. O perito, quando obtém uma evidência, vamos chamar digital ou física, mas uma evidência que envolva um dado pessoal, já que o objetivo da lei, ou destas leis, é proteger dados pessoais. Ou ele obtém esta evidência a partir de uma busca, de uma procura em dados, em suportes, em ambientes públicos, não significa dizer que pelo fato da informação do dado pessoal ser público ele não terá proteção, ou ele vai fazer a sua busca, vai fazer a sua procura em sistemas não públicos, que é o que acontece de forma mais comum, a partir de ordens judiciais, notadamente as buscas e apreensões. Buscas e apreensões hoje que podem acontecer em locais físicos e podem acontecer também em ambientes digitais. Hoje é eu diria que o grande momento da cloud, da computação em cloud. Claro que sempre vai ter um suporte físico, mas eu posso ter um acesso a partir daqui do Brasil em algo que está sendo hospedado fora do Brasil, em qualquer outro país. Está funcionando direitinho aqui? Tá, eu vou aqui no touch. Pode deixar, deixa eu só voltar aqui, senão a gente... Isso, obrigado. Vamos no touch. Nesse conceito, nesse contexto do cloud, inevitavelmente eu vou ter que pontuar a segunda questão. A primeira questão, falando do dado pessoal público, a segunda questão, conflitos que vão envolver leis diferentes de diferentes países, conflitos inclusive de jurisdição. Muita gente pergunta, Renato, o que se aplica quando se coleta um dado em ambiente digital de pessoas que estão aqui no Brasil? A GDPR, se tiver um europeu aqui, ou a LGPD. E aqui vai um pequeno parênteses. O conceito, o escopo da nossa LGPD é bem mais amplo do que a própria GDPR. É um diferencial que nós temos na lei. Qual é o âmbito de aplicação? Se o dado pessoal for coletado, primeiro, aqui em território nacional, vale a LGPD, ela tem que ser respeitada. Se o dado pessoal for coletado fora do Brasil, porém de pessoas, estou usando o termo lato, pessoas, então podem ou não ser brasileiros, serem brasileiros, que estão aqui no Brasil, também vale a nossa LGPD. Se alguém está ofertando bens ou serviços
para pessoas que estão aqui no Brasil, não interessa de onde vem essa oferta, pode vir de qualquer lugar do mundo, vale a LGPD. Esse é o escopo de aplicação da nossa lei, da 13709. Nós vamos ter situações específicas e algumas exceções que eu vou mencionar agora. Muito bem. Daqui a pouco eu volto na atividade pericial em si, novamente separando ou por ordem judicial ou por uma busca, vamos falar aqui também da atividade do assistente técnico, como não, até porque o juiz pode considerar somente o laudo do assistente técnico se ele entender que é robusto, que é suficiente, etc. Isso está previsto no Código de Processo. Mas vamos lá. A primeira regra, eu diria, a primeira condicionante, isso tudo que eu estou falando está nos slides, tá? Não se preocupe, vem no prestígio, no estímulo da obtenção do consentimento. E aqui no Brasil, o consentimento ele tem que ser, ao contrário de outros países, informado. O que é o informado? Não é o caso especial do perito, mas eu tenho que fazer esse contexto. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Então, a gente vai ter uma quebra de paradigma. Hoje, a gente clica, não sabe, não lê, não vê nada e só quer continuar usando. Isso, em tese, deve mudar a partir de fevereiro de 2020, a partir do Carnaval de 2020. O consentimento ele tem que ser também inequívoco. Em algumas situações, quando a gente trata de dados sensíveis, que são aqueles dados que estão relacionados a questões envolvendo a saúde da pessoa, a preferência sexual, a preferência política, ideológica e daí por diante, biometria, né? Aí eu tenho que ter o consentimento específico, é uma camada a mais. Isso na nossa LGPD. Então, é livre, informado, inequívoco e específico no caso de dados sensíveis. Há uma polêmica, não é o tema aqui, o objeto da minha palestra, e vai haver uma discussão muito forte do conflito Marco Civil da Internet versus a nossa LGPD. São duas leis especiais, o princípio da especialidade atinge os dois, só que são regimes diferentes. Por exemplo, no caso do Marco Civil, o consentimento tem que ser expresso, além desses outros requisitos. No caso do Marco Civil, a multa aplicada por autoridades em geral, pelo descumprimento daquelas regras, vai até 10% do faturamento. Na LGPD, 2% ou 50 milhões, aliás, limitado ao teto de 50 milhões. Na União Europeia, 4% até 50 milhões de euros. Mas teremos essa polêmica, Marco Civil versus LGPD. O perito tem que se submeter a esta coleta de dado pessoal, ele tem que obter o consentimento? Se tiver sob o manto de uma ordem judicial, especialmente de uma busca e apreensão, não. Primeira resposta, porque decorre de uma ordem judicial. E a segunda, que é uma exceção da própria lei, um cumprimento de uma obrigação legal. Ponto final. O meu questionamento vem, ok, ele obteve as informações, agora ele precisa guardar aquelas informações. E aqui vai um ponto interessante. Se ele obteve dados sensíveis, e normalmente em busca e apreensão, todos aqui acompanham, especialmente aqui o quintiliano, se obtém um big data enorme de dados, e normalmente vem dados também sensíveis, aí o perito vai ter que aplicar camadas técnicas específicas de proteção, em que a lei até prevê a criptografia, a anonimização em algumas circunstâncias e a pseudonimização também na maior parte dessas circunstâncias, quando houver obtenção desses dados sensíveis. É uma condição, aliás, é uma obrigação, melhor dizendo. Existe na lei, além do consentimento, algumas exceções. Eu citei aqui o cumprimento de uma obrigação legal, só a título de curiosidade, aqui não vem ao caso do perito nomeado, do perito oficial, mas pode-se aplicar isso ao assistente técnico. Ele foi contratado, dependendo do escopo do contrato e do que ele obtiver dos dados do seu contratante, ele pode justificar a coleta a partir do cumprimento daquele contrato. Normalmente a gente usa esta justificativa para obtenção e preservação de dados de colaboradores. Existe um coringa, que é o chamado legítimo interesse, que é muito complicado de se definir, a própria União Europeia não tem uma posição muito clara sobre isso, e vai demorar um pouco para que a gente tenha, mas é uma espécie de coringa para justificar ambas as circunstâncias, aquele que teve o seu dado coletado, aquele que está guardando aquele dado, muitas vezes até cessado o seu consentimento. Vale dizer, um exemplo simples aqui, eu quero guardar esses dados para me defender ou para usar em um processo judicial, por exemplo. Então, eu vou ter um grande argumento para justificar o legítimo interesse dentro do prazo prescricional ou decadencial. Essa é uma discussão muito forte que existe hoje em dia. E, novamente, nem a própria União Europeia sabe
exatamente a definição, ou não ficou claro, ainda não deu tempo de ficar claro as definições do legítimo interesse. A União Europeia trata do assunto privacidade desde 1981, não via União Europeia, mas via Conselho da Europa, quando nasceu a convenção que está muito famosa hoje, a Convenção 108, uma convenção genérica de proteção de dados pessoais, em que países que não são membros da União Europeia, o Brasil, por exemplo, pode aderir, hoje virou observador, junto com o Gana, e espero que o Brasil adera rapidamente a esse protocolo, a esta convenção. Fique aderente o mais rápido possível, porque é de princípios, e por que não? Existem novas atribuições e funções interessantes, trazidas por ambas as leis, pela lei europeia e pela lei brasileira. A lei europeia, ela chama de DPO, Data Protection Officer, aqui no Brasil o nome é Encarregado de Proteção de Dados. Teremos, e aqui só saindo um pouquinho, fazendo uma interpretação satélite, teremos questões técnicas periciais relacionadas à lei em si? Sim. Envolvendo o quê? Por exemplo, vazamento de dados. Por exemplo, se a empresa, se a pessoa, porque a lei brasileira ela protege e obriga pessoas físicas e pessoas naturais. Então, a perícia, por exemplo, as pessoas adotaram todas as medidas necessárias para fazer, por exemplo, a pseudonimização. O que é pseudonimização? Desvincular a pessoa, o dado pessoal, a definição, o sentido, qualquer tipo de dado que possa informar, vincular, identificar uma pessoa. É que eu gosto de chamar dado aquilo que não é uma informação, nesse caso ele vira informação que identifica ou possa identificar uma pessoa. Existem algumas polêmicas, se o IP ou não, pela lei é dado pessoal, eu não concordo muito, mas algumas discussões acadêmicas que eu vou separar aqui. Então, nós teríamos essa possibilidade de questionar e discutir aqui perícias envolvendo essa diligência ou negligência dessas pessoas. Isso vai ser um campo interessante de ser explorado, sem dúvida. Teremos outras circunstâncias envolvendo a responsabilidade a partir do vazamento. Quem é que causou aquele vazamento? Foi uma pessoa em um ato culposo, em ato doloso? Foi um sistema? Houve uma vulnerabilidade sistêmica ou sistemática naquela circunstância? E dentro do que poderia ter sido adotado, foi todo possível adotado? Isso pode diminuir a indenização, porque é uma demonstração de melhores esforços, previsto pela legislação, por ambas, inclusive. Aliás, a diligência, a boa-fé, vem sendo cada vez mais prestigiada. É uma área interessante para a atuação pericial, já que eu toquei na questão do cumprimento contratual, no caso do assistente técnico aqui. E já me antecipei justificando aqui o link na atividade pericial pura em si do perito nomeado ou do perito concursado, no caso do Instituto de Criminalística. O cumprimento da obrigação legal, tem esse dever de fazer isso. Eventuais questionamentos processuais serão feitos no processo e não caberá, salvo a responsabilidade de guarda ou eventuais excessos, se houver limitação na ordem judicial, isso será discutido à parte separada. Não envolve a nossa discussão em si aqui. Pseudonimização, então, para fechar o conceito, eu dissocio aquele dado, aquela informação àquela pessoa. Por exemplo, a gente vai num condomínio, a gente tem que parar ali na portaria, o sujeito pede para tirar uma foto, vai coletar um dado sensível, então, em tese, o meu consentimento deveria ser específico para isso. Ainda não acontece, a partir de fevereiro, em tese, de 2020, vai acontecer. Eu dou o meu consentimento, aquela informação, em tese, teria que ser pseudonimizada, porque tem dado sensível ali no meio, fazer, então, essa dissociação. O Renato está vinculado a esta foto. Eu tenho que colocar uma senha, uma regrazinha no sistema, dizendo, olha, este Renato aqui não é mais o Renato, ele é o número 239, por exemplo, e o 239 está vinculado a essa foto. Eu sei essa regra, separo, segrego essa regra e pseudonimizo esta informação, vamos chamar assim. A anonimização é diferente. Eu coloco, por exemplo, criptografia de forma a não conseguir mais, uma outra possibilidade pericial, mesmo conseguindo descriptografar aquele arquivo, aquele dado, eu não consigo mais fazer aquele vínculo. Este dado é daquela pessoa. Eu não gosto de falar dado, porque para mim é uma informação. Esta informação é daquela pessoa. Aí, sim, anonimização. Se a informação estiver anonimizada, eu não preciso seguir absolutamente nada do que está previsto na lei nos mais de 60 artigos que ela tem. Por quê? Porque não vai haver identificação de ninguém. É uma exceção, é uma boa prática interessante para a atividade pericial após a pseudonimização.
Fechando um pouquinho, existem dois conceitos também que vão impactar na atividade pericial, que eu até citei rapidamente, conceitos da comissária canadense, da Anne Cavoukian. Eu tive o prazer de dividir uma mesa com ela em 2010, Quintiliano. E naquela época, eu confesso, tinha lá o assunto Privacy by Design. Para mim, design era alguma coisa de roupa, enfim, etc. Quando ela colocou este assunto, eu falei, como esse assunto é importante. É uma obrigação que estava surgindo naquela época, no caso da lei canadense, a PAIPIDA, hoje a nossa aqui, a GDPR, obrigação legal. Quando se desenvolve um produto ou um serviço, nós teremos esta obrigação de pensar, de colocar no projeto, automaticamente, controles de proteção à privacidade e intimidade das pessoas que ali cederão ou estarão fornecendo seus dados pessoais. Isso vai ser uma obrigação, sob pena dessas multas. Temos uma outra obrigação, que é o Privacy by Default. Então, eu vou projetar um produto ou serviço, pensei, coloquei aqueles controles. O Privacy by Default é ativar estes controles. Então, o consumidor já recebe aquele produto com os controles pré-ativados e não o contrário. Se você quiser, você fecha. Não, ele já vem fechadinho. Se ele quiser, ele vai abrir, para dar mais proteção. Novamente, com relação à proteção de dados em si, e aqui vale para toda a esfera pericial dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, batendo papo, é muito difícil hoje você afirmar que você consegue proteger dados. Por um motivo muito simples. Se tudo funcionar direitinho, se ninguém tiver uma conduta dolosa ou culposa, todos nós compreendermos os termos de uso, etc., enfim, essa educação digital alcançar a sua plenitude, mesmo assim, hoje existe essa dificuldade em função da nossa dependência sistemática a sistemas. Até rimou, né? O software, por conceito ou por default, softwares têm e terão bugs, sempre. Porque é impossível você prever onde é que a vulnerabilidade vai ser explorada ou onde é que ela vai existir. Qual que é o objetivo? É fechar o máximo possível. Mas a gente não consegue, não existe ainda tecnologia, e não sei nem se vai haver tecnologia para isso, porque cada vez nós temos mais linhas de código, mais programação. Então fica mais complicado ainda. Por isso que nós temos os upgrades, os updates de softwares, de apps, etc., e daí por diante. Existe uma outra discussão aí mais técnica importante, não tem relação à lei em si, mas isso vai vir também à tona com mais intensidade, que seriam aí as obrigações legais em fornecer certas informações mediante eventuais limitações técnicas do produto ou do serviço. Podemos usar como exemplo aqui o grande personagem hoje aqui no Brasil, que se chama WhatsApp. E vinculado a fake news, não preciso falar mais muita coisa da intensidade do que nós experimentamos, vivemos, né, estamos vivendo e, enfim, interagimos de forma intensa. Aquela discussão, se o Facebook, que é dono do WhatsApp, o WhatsApp pode ou não quebrar a criptografia. Essa discussão ainda vai ter muito campo pela frente. Mas quando eu fiz engenharia, eu gostava muito de programar. A gente programava em Basic, Pascal, Turbo Pascal, Fortran. E uma coisa eu nunca mais esqueci. Aquele que tem a porta, que tem a chave, que vai acessar o programa, ele acessa o programa e ele faz o que ele quiser no programa. Então, se você tem esse acesso, em tese, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, mudar a rotina de programação da própria criptografia, ou, para falar algo mais simples, fazer até um downgrade daquela aplicação, por exemplo. E já dizia, e eu costumo nessas palestras citar muito o Lawrence Lessig, lá em 1997, né, nos primeiros livros dele, o The Code and the Other Loss from Cyberspace. Ele falava, olha, lá em 97, o grande poder estará naquele que tiver o código. Quem tem o código é quem tem o software, quem tem o programa, quem tem esse acesso, que é o que a gente está vivenciando hoje. A lei, ela tangencia, ela vem tentar trazer algumas obrigações, mas hoje cada vez mais complicado, por isso que eu estou dizendo desproteção de dados, porque o avanço tecnológico é muito dinâmico, muito rápido. Eu vou passar os slides agora, eu já passei os principais pontos para vocês aqui, e agora, só para forçar um pouquinho, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, vou passar os slides. Eu tenho aqui uma pergunta que eu sempre faço, dentro desse contexto. Então, hoje, aqui é um evento notadamente focado à prova, evidência, perícia, etc., que também muda a cada segundo. Se eu perguntasse para vocês, para nós, eu vou me incluir nisso também,
Nós estamos preparados para estes desafios, em especial o meu tema aqui, que são as leis de proteção de dados vinculadas à atividade pericial e evidências digitais? A resposta, talvez natural, seria, olha, alguns até talvez respondam sim, outros não, outros depende, outros não responderiam nada. Mas eu parto do princípio de que se todos estão aqui para isso, interessados neste assunto, a resposta, dada esta dinâmica, novamente a dinâmica é muito rápida, tem que ser outra. É uma dinâmica de evolução permanente, não tem mais descanso. E a resposta só pode ser essa aqui, ó. É o cada vez mais. Então, cada vez mais nós temos esta obrigação, para aqueles que quiserem atuar na área, de estar trabalhando em cima, deixa eu só puxar aqui, em cima dessas circunstâncias. Espera aí. Volta aqui. Ok, não vou curtir, fecha aqui, vamos lá, pronto. Mais um, ok. Lembram desse slidezinho aqui? Olha, meu pai disse que você está espionando, está olhando ali para o Zuckerberg, né? Não, ele não é teu pai. Isso aqui é percepção, é contexto, é evolução, é educação. Eu só coloquei esse tópico porque muitas vezes na parte pericial nós temos mas tantas possibilidades de verificação, por que não? Preservação, tratamento, processamento de dados, de evidências, que não necessariamente é aquilo que a gente está vendo, é aquilo que está por trás. Juliano Giova está aqui, inclusive, grande mestre, que me ensinou lá em 2001, na época da Câmara Americana, ele falava na área de swap, tal da área de swap, ele pegava tudo na área de swap, né? Agora nós tivemos algumas evoluções nas chamadas áreas de swap, né? Mas vamos lá, evoluindo um pouquinho. Mundo, para contextualizar aqui, América do Sul não, geral, vai. Azul não significa proteção, significa legislação. Também legislação não significa proteção. Proteção vem da aplicação da lei, do enforcement. A aplicação de leis de proteção de dados ainda é muito difícil, inclusive na própria União Europeia. E a resposta é muito simples. A quantidade de procedimentos, de pessoas, de interações que nós temos envolvendo dados pessoais é muito grande. Aqui no Brasil existe uma curiosidade importante. Ao contrário de quase todos os outros países em azul, em que existe uma autoridade central, os chamados DPAs, Data Protection Authorities, as autoridades, nós tínhamos uma previsão na nossa lei, que foi vetada por vício de iniciativa, mas mesmo que essa previsão não tivesse sido vetada, nós continuaríamos tendo o seguinte cenário. No Brasil, hoje, nós temos uma concorrência de competência na aplicação dessa lei. Vale dizer que, inclusive pelo formato da nossa lei, qualquer Ministério Público Federal e Estadual, claro, vinculado à sua área de atuação, saúde, consumo, etc., mas que envolva direto ou diretamente o dado pessoal, tem atribuição de abrir procedimentos, investigar e até propor penalidades, não necessariamente a penalidade prevista na LGPD, porque aquela penalidade sim é vinculada à autoridade que hoje não temos. Mas a fiscalização de consumo vai existir. Todos os órgãos de proteção ao consumidor, todas as agências, cada uma no seu âmbito de atuação, Banco Central, CVM, SUSEP, ministérios e daí por diante. Então eu tenho até ousado dizer, Quintiliano, que o Brasil nesse ponto talvez seja, ou talvez, acho que será o país talvez com mais enforcement, mais aplicação da proteção de dados, ou da legislação de proteção de dados aqui no mundo em função dessa competência concorrente. Mas vamos avançar um pouquinho aqui, só trazendo o histórico rapidamente. A Argentina já tem uma lei há mais de 10 anos, bem mais que isso, 2001, se não me engano. Está atualizando, inclusive, agora a sua legislação para ficar em conformidade com a lei europeia. Eu estou vendo que vocês estão tirando foto, podem tirar foto à vontade, mas tem um jeito mais fácil. Depois vocês pedem e eu mando para vocês a apresentação inteira. Vou fazer uma brincadeirinha para quem tiver LinkedIn no final. A gente já faz a interação no LinkedIn, se vocês me pedem por lá mesmo, eu já mando. O Uruguai, estou citando como exemplo também de uma lei mais genérica, mas o Paraguai também tem lei, a Colômbia, o Peru, a América Central, o Panamá, a Costa Rica como principais países, o México também merece ser destacado, o Chile de uma forma genérica também. Estados Unidos, legislação estadual, jamais harmonizada hoje, mas notadamente estadual, não há uma lei federal, existe uma discussão agora para isso, mas não há a lei federal.
Aqui um resuminho disso que eu falei para vocês, do consentimento, das exceções, etc. Aqui envolvendo a GDPR, a GDPR, a lei europeia. Novamente, a nossa lei é muito parecida, um pouquinho mais completa, muito parecida, inspirada na lei europeia. Tá? Aqui um resuminho, direitos daqueles que têm os dados pessoais, os nossos direitos. Então, não citei aqui, mas temos o direito, por exemplo, de deleção. Cessar do propósito que justificou a coleta, ou, quando eu revogar o meu consentimento, se não impactar na operação que eu contratei, eu posso pedir a deleção. Portabilidade é uma outra questão. Notificação na mudança dos termos, do tratamento, do conteúdo como um todo. Né? Tem uma coisa muito interessante. A gente tem uma tendência, também evoluindo bastante, do tratamento automatizado. Então, fala-se muito em robôs hoje em dia. Tá? Não tem robô, tem software. Aquela história do robô, do Android, não tem, isso não vai acontecer. Não vejo uma perspectiva disso. É mais para a gente humano visualizar. Aliás, tem uma pessoa, a Sofia, que trabalha comigo, que ela é muito focada nessa área mais técnica, ela chega às vezes e fala: bom dia, humanos, como vão? Tudo bem? Aí dá aquele choque, né? Aquele impacto. Mas uma previsão da lei é o seguinte, quando o tratamento for automatizado, é um direito nosso de pedir uma conferência por um humano. Está escrito assim na lei, como é na lei europeia também. Eu posso pedir, inclusive, a revisão do tratamento por um ser humano, e não por um sistema, por uma máquina, ou para quem preferir, por um robô. Isso aqui é importante. Notificações. Na lei europeia, há a obrigação de se notificar a autoridade em 72 horas. Em algumas circunstâncias, dependendo do risco, a gente vai para a notificação de que houve vazamento, também para o titular dos dados. Aqui no Brasil, sem lei, nós já temos aqui casos sendo investigados, processados, e casos em acordos foram feitos, participei de alguns, inclusive, em que houve a necessidade de se comunicar por previsões do Código do Consumidor, por acordo, etc., e daí por diante. Eu, pessoalmente, Renato, não gosto de uma previsão genérica obrigatória de se notificar o titular, por um único motivo. Especialmente aqui no Brasil, quando se notifica ou se dá esta publicidade, você acaba indiretamente incentivando ainda mais o uso criminoso das informações vazadas. O DPA, a autoridade, é outra coisa. Agora, o público em geral, aí depende da casuística. Tem esse lado que pode acabar prejudicando ainda mais. Isso tem que ser tratado com muita cautela. Muita cautela. Vamos evoluir um pouquinho aqui. Alguns casos aqui, só para ilustrar, de tantos, né, cyberataques, tem um aqui de 1,5 milhão em Singapura, cartões. Eu até brinco aqui e falo assim, olha, antes de fazer essa pergunta aqui, quem aqui não teve um vazamento de dados? Não é? Aí eu faço o contraponto, inclusive o pessoal que está remotamente. Não é que nós não tivemos, nós não tivemos um prejuízo ainda. Mas, Renato, como, etc.? Fazer uma pergunta simples. Quem aqui nunca teve ou não tem um e-mail gratuito? Né? A maior parte das provedoras de e-mails gratuitos já tiveram problemas. Né? Citar aqui o caso do Yahoo como maior referência, o maior vazamento que teve nesse foco, nesse segmento. Então, aqui nós não tivemos o impacto nem o prejuízo, mas vazamento ele acontece. Inclusive, existem os vazamentos que nem as aplicações ficaram sabendo. Então, faço esse alerta também. Dentro desse conceito, desse alerta, dessa percepção, está aqui, ó. Vazamento de dados do Facebook, do caso da analítica. Foi desvio de dados ou alguma outra coisa? Então, muita gente fala, houve um vazamento, né? Foram para as eleições americanas, etc. Não teve vazamento. Foi outra coisa. Primeiro, uma dificuldade na percepção de quem forneceu os dados pessoais. Depois, um descumprimento contratual. Os dados foram fornecidos para um propósito de pesquisa e foram usados para outro propósito. Mero descumprimento contratual. O Facebook entra onde aqui? Entrou até pela multa que sofreu agora recentemente, a maior multa antes da GDPR. Quando houve a identificação desta falha, desse descumprimento, não houve o acompanhamento pós, né? Um efeito pós notícia para que aquilo fosse efetivamente confirmado e evitado para que não continuasse acontecendo. Isso não ocorreu. No direito civil, a gente chama isso de uma certa negligência em algumas circunstâncias. Né? Logins do Facebook são vendidos, MP do DF abre inquérito, o Facebook pode receber multa. Tá? Isso aqui são situações do dia a dia que eu peguei aqui na mídia em geral para citar
essa nossa dependência. Usamos todos os dias Facebook, muito bom, também uso o Instagram, uso o LinkedIn, uso o Google, todos os serviços excelentes. Quanto mais a gente usa, obviamente vai, dentro do meu discurso, aumentar o risco, é natural. Temos que fazer o possível para diminuir esse risco. A lei vem tentar facilitar a gestão dessas questões. Vamos avançar um pouquinho aqui. Na LGPD brasileira, isso aqui são precedentes antes da LGPD, com base na legislação geral, especialmente na legislação consumerista, que propiciou uma série de investigações, aplicação de multas e até algumas condenações por vazamento de dados ou por uso indevido de dados, fora da devida autorização, consentimento por parte do usuário. Normalmente, quem quiser, eu passo isso depois para vocês. Até nas criptomoedas nós temos situações, aliás, um dos problemas, uma das questões que a gente chama atenção nas criptomoedas é essa falta de regulamentação. Eu tenho dinheiro digital e dinheiro real sendo trocado por digital, valores expressivos, bilhões, trilhões de dólares, que podem, em uma operação simples de troca, envolvendo uma corretora, uma wallet, que não se submete a uma legislação específica, se perder. Obviamente, eu vou ter o direito de acionar a corretora, todos terão. Aí vem a pergunta, mas a corretora vai ter ativos para compensar ou indenizar todos os lesados? Não, que não há legislação, e não está fora da lei. Mas houve uma negligência porque sabia disso, aí é uma discussão casuística também. O ideal seria a legislação específica, estou citando aqui só este caso. O caso da Uber, hotéis, enfim, vazamento de tudo quanto é lado. Hoje, os ataques ransomware, a partir de uma desatualização de um sistema, você acessa o sistema, criptografa, depois pede resgate. Normalmente é uma criptomoeda, aí a Monero é mais difícil de ser rastreada, está ficando famosa também, mas o Bitcoin é ainda mais popular. Teve um hotel na Áustria que sofreu um ransomware e o que foi feito foi diferente. As fechaduras dos quartos eram automatizadas, o atacante simplesmente fechou todos os quartos. Não vou dizer quem estava não conseguia sair, porque em tese você abre por dentro, mas quem fez o check-in não conseguia entrar depois de volta no quarto, né? A não ser depois mexendo, desmontando, etc. É só para mostrar o campo de aplicação e de abrangência. Dado sensível falamos, dado pessoal falamos, dado anonimizado falamos, do ladozinho ali tem um bullet explicativo. Vetos. Falamos, tem outros vetos também aqui que não vem ao caso nesse momento, mas está aqui registrado. Aqui, um resuminho da aplicação da lei brasileira, falamos da notificação, o escopo da aplicação, os princípios da proteção, o tratamento, falamos do encarregado, etc, etc. Está ali no artigo 41. Aplicação das empresas, o que não é relevante, o que é relevante. Então, novamente, só para quem tem estabelecimento no Brasil, que oferece serviço aqui, coleta e trata dados daqui, né? Não necessariamente estando aqui. O que não é relevante? Meio de operação, país sede da empresa, localização e nacionalidade. Tá? Já falamos disso para reforçar. Os 10 princípios, citei alguns. O primeiro do consentimento, né, que é necessário, mas aqui a gente tem, dentro do consentimento, um detalhamento maior, que envolve segurança, prevenção, anonimização, o propósito, né, a transparência, o direito de retificação e daí por diante. Áreas impactadas, aqui são as principais, mas hoje acaba cada vez abrangendo mais ainda, mas estamos aqui só para ter uma ideia. Então, além dessa questão pericial, análise de dados, uso jurídico, compliance, RH, logística, SI, segurança, monitoramento, software, né, e o gerenciamento como um todo. Tudo isso está interligado, ainda que não diretamente, mas minimamente. As bases legais, temos aqui 10 circunstâncias, eu falei de algumas exceções. Uma outra exceção, lei especial, proteção ao crédito, a tutela da saúde, tem um regime especial, desde que não se identifique, proteção à vida, exercício regular de direito, cumprimento contratual e daí por diante. Direitos titulares, já citamos aqui, o principal deles. Aqui o encarregado de proteção de dados, aquela nova figura, basicamente relacionamento com autoridades, por isso que se recomenda uma formação e uma experiência multidisciplinar. A transferência internacional, isso aqui eu não mencionei, mencionando agora, não tem a ver diretamente com perícia, mas está na LGPD. Em tese, essa transferência, que hoje é mais complexa, porque o Brasil não é considerado ainda o Safe Harbor, porque a lei não está em vigor,
acredito que será, a partir da entrada em vigor. Tem uma duvidazinha com relação, hoje, a não termos o nosso DPA, mas, basicamente, quando o país que o dado estiver sendo transferido tiver o mesmo ou um tratamento jurídico semelhante, isso é permitido, quando a autoridade também autoriza, quando a gente tem cláusulas específicas para isso, aí se faz essa transferência. Sanções nós já falamos aqui, dos 10%, 5 milhões. Aqui tem uma questão interessante, uma questão de competência. Leis estaduais podem tratar fora da competência da lei federal? Podem ampliar um pouquinho. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo agora que vai exigir como campo obrigatório, se não me engano, a cor da pessoa, ou a raça da pessoa, não me lembro, né? E já existe essa discussão. Será que uma lei estadual pode exigir isso, sendo que isso é um dado sensível? Seria necessário, sendo que seria pelo legislador federal, seria algo complementar e não natural, ou básico, ou automatizado, enfim, seja como for. Vamos ter essas polêmicas. Leis municipais também é a mesma coisa. Aqui é só para reforçar, chegando no final, com relação à perícia em si, está aqui o artigo 7º, inciso 6º, exercício regular de direitos. Nós temos a exceção aqui da atividade pericial. O artigo 8º fala do ônus da prova, inverso, no caso de quem faz a coleta do dado ou processa o dado também. O 42 reforça a possibilidade de inversão do ônus, como tem no Código do Consumidor. Marco Civil da Internet, aqui só fazendo referência à ordem judicial, que é a quebra, quando existe a quebra do sigilo, né? Então, tem o 2 e o 3, excepcionando tudo isso. Cadeia de preservação, isso aqui vocês estão tendo o dia inteiro, eu assisti um pouco de manhã hoje pela internet, eu só deixei esse slide aqui para reforçar um pouquinho a parte mais jurídica, vou pular. Direito de remoção, já falamos também. Um ponto sensível e importante, lado direito ali para vocês, lado direito também. Descentralização e anonimização no blockchain. Já que eu citei criptomoedas, blockchain hoje é muito popular, os blockchains são muito populares, em especial do Ethereum, em que a gente consegue registrar dados, mas nós temos, pelo menos do ponto de vista nativo, uma dificuldade. Considerando os princípios daqueles que estão cedendo, autorizando o uso dos seus dados pessoais, que envolvem o acesso, que envolve a deleção, que envolve a retificação de dados, nesse ponto, blockchain não funciona. Existem alguns atalhos técnicos, algumas manobras, mas o princípio natural, default do blockchain é incompatível com as leis de proteção de dados, por essas 3 dificuldades. Então, só fazer esse registro. O perito vai gravar isso em blockchain. Então, grave de uma forma não identificável. Pseudonimize, por exemplo, porque, caso contrário, nós podemos ter uma infração nessas circunstâncias. Tá? Aqui alguns exemplos de busca e apreensão, de obtenção de dados mais detalhados, e casos de mídia em geral. Tá? E aqui no finalzinho, uma citaçãozinha aqui, do Ed da Apple. Nós temos uma chave que abre todos os telefones, e essa chave, uma vez que existe para, não só para todos, mas também para terroristas, criminosos, piratas, etc. É só fazendo uma lembrançazinha naquela menção que eu fiz inicialmente, do acesso ao código-fonte. Encerrando, eu gosto dessa imagem aqui, bem interessante, 2 zebrinhas, né? Uma zebrada, outra QR codeada, vamos chamar assim, né? Qual que é a diferença? Eu vou ter, em tese, uma informação que eu não vejo no QR Code, mais avançada, mais completa, mais detalhada, a outra que eu vejo do lado esquerdo, mais simples, mais objetivo. E a zebrinha falando assim, você precisa fazer o upgrade. Então, de um lado a gente tem essa evolução, de outro lado a gente tem mais segurança. Só que o upgrade ele é irreversível. A gente não tem volta, não dá para fechar os olhos, então tem que acontecer. Aliás, outro dia um aluno meu perguntou, o que tem nesse QR Code aí da zebra? Você já viu, Renato? Eu falei, não vi. Se alguém estiver puxando, aí me avisa. Até porque, falando em QR Code, tem um caso interessante. Uma propaganda de ketchup que foi feita na Alemanha. Ketchup tem validade, aquele ketchup tinha validade acho que de 4, 5 anos. Foi feita uma publicidade, durou lá 2 anos, e alguns lotes do ketchup estavam ainda à disposição do consumo. E tinha lá propaganda, tal. Não estava mais em vigor, mas o sujeito comprou, botou lá a câmera, na hora que ele puxou o QR Code, entrou um vídeo pornográfico, que era nova propaganda vinculada àquela programação, enfim, e aí os senhores já imaginam aí as responsabilidades que surgiram. Por isso que a gente traz aqui o cada vez mais permanente, é um desafio daqui para frente.
Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema proteção de dados, inclusive com essa vinculação deste tema aqui, a atividade pericial, eu coordeno no INSPER 2 cursos, o Direito Digital, e um curso só de proteção de dados, que inclusive começa a segunda turma, agora intensiva, uma semana direto, na última semana agora de novembro. A última informação que eu tinha é que tínhamos ainda 6 vagas. Quem quiser, então faço essa referência e aqui outras sugestões acadêmicas para vocês que querem se aprofundar cada vez mais. Fica aqui o meu muito obrigado, estourei o tempo nesse momento, e fica o meu obrigado em cima da definição de São Tomás de Aquino, que o obrigado vinculante. Né? Obrigar significa não só agradecer, reconhecer, mas vincular, obrigar, no sentido lato da palavra. Voltando àquele cada vez mais, a dinâmica irreversível, então eu gosto de agradecer, de terminar me colocando à disposição para me vincular e continuar essas discussões com vocês. Eu estou só aqui hoje como um instrumento que o Quintiliano me convidou, talvez por conhecê-lo há muito tempo, ser amigo há muito tempo, tentando fazer aqui, trazer algumas ideias mais simplórias com essa vinculação, mas eu estou aprendendo junto com todo mundo, todos os dias, todos os minutos, quase todos os minutos e quase todos os segundos, porque a gente tem que dormir um pouquinho também, não sou de dormir muito, mas um pouquinho tem que dormir, senão a gente não aguenta. Né? Aliás, o tempo hoje é um grande adversário. Está aqui todas as minhas redes sociais, estão aqui, e eu prometi para vocês, mas antes, eu vou só, eu não sei se eu tenho aqui, ó, antes, depois eu volto ali, tá? Tem a oração da serenidade, aqui desde que eu comecei a fazer palestra eu coloco, porque o vínculo é muito direto. Então, que Deus nos dê coragem para mudar, para melhor, para o bem, aquilo que nós pudemos mudar, serenidade, para aceitar. Às vezes a gente está fora do contexto, aqui é um debate muito centrado, muito profundo, as pessoas às vezes podem não entender, vamos ter então serenidade para absorver isso, abaixar a cabeça, ser humilde, e sabedoria para equilibrar essas duas circunstâncias. Aqui, voltar aqui, ó. Eu queria fazer isso aqui com vocês agora. Então, eu prometi para vocês do LinkedIn. Então, quem quiser, nesse momento, se conectar com as pessoas que estão aqui nesse momento, então vamos nos obrigar aqui a continuar essas discussões. Quem quiser é só habilitar o Bluetooth dos seus dispositivos, abrir o LinkedIn, habilita o Bluetooth, o meu LinkedIn, a Bia está abrindo o meu ali nesse momento também, quem quiser, vocês vão ver, a Bia está aqui. Abre o Bluetooth, LinkedIn, lá embaixo, no canto inferior tem aquelas 2 pessoazinhas, vocês clicam ali naquelas pessoazinhas, vai abrir uma segunda tela, aí vocês vão em cima, no meio, está escrito na sua, não dá para o pessoal que está longe aqui, assistindo remoto, fazer isso, porque é Bluetooth, 15 metros, mas dá para entrar em contato pelo request do LinkedIn. Então, ali em cima, na minha área, vocês vão enxergar todo mundo que está aqui, que acabou de fazer isso, e aí um pode convidar o outro, claro, dentro dos termos de uso do LinkedIn, e que vocês já concordaram, já leram até o final todos esses termos, portanto, estão fornecendo seus dados pessoais para outras pessoas, aquilo que vocês voluntariamente colocaram e deixaram na configuração pública dentro dos respectivos perfis. É uma brincadeira interessante, dinâmica que mostra a nossa dependência. Quintiliano, peço desculpas aqui por ter estourado um pouco o tempo, mas quero agora oficialmente agradecer o convite que me fez, cumprimentá-lo por toda a sua atividade e toda a sua carreira, não só pericial, mas também na elaboração de conferências. Quantos e quantos eventos você não fez, internacionais, você é uma referência nisso, e dizer que você pode contar sempre conosco. E é uma honra estar aqui. Muito obrigado e estou à disposição de vocês se tiver algum tempo. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta para falar, passa para o doutor Renato, fiquem à vontade. Acho que ela vai trazer o microfone ali, né? Boa tarde. Eu estou assim refletindo, não sei se vou falar alguma besteira, tá? Mas como nós também, advogados no escritório, teremos que nos adequar à lei, eu estou pensando vários dados que chegam de clientes nossos, documentos, serão juntados ao processo que será público, né, nos termos do Tribunal de Justiça, mas teoricamente a pessoa pode pegar a senha, ter acesso ao processo. Vê alguma dificuldade nisso, algum prejuízo assim, em relação à prova? Ou seria bom adequarmos também nossos contratos de honorários, inclusive ressaltando essa questão dos dados, que tem alguns que serão disponibilizados em local público, que é o, né, do Tribunal de Justiça. Obrigada. Como é o seu nome? Silvia.
Silvia, obrigado pela questão. Eu vou responder do mesmo jeito que você perguntou. Também não sei se vou falar alguma besteira, que eu estou aprendendo junto também, mas eu vou tentar dar minha colaboração. Eu acho, sim, que nós temos que acrescentar nos nossos contratos de honorários algumas cláusulas específicas envolvendo LGPD, envolvendo proteção de dados. Inclusive, a gente debate isso em aula. A sua pergunta é fantástica. Pouca gente pergunta isso, né? E o contra-argumento é o seguinte, mas, Renato, nós estamos recebendo os dados por força do contrato, então não é exceção do cumprimento do contrato? E aí a gente até contra-argumenta mais um pouco, fala, mas eu não tenho o dever de sigilo previsto no nosso estatuto? Aí eu devolvo a contra-argumentação, digo, exatamente por ter esse dever acentuado nosso, é uma camada adicional, mais LGPD, e mais a dificuldade de percepção, de compreensão, de entendimento, e mais a responsabilidade do processador, a responsabilidade de quem coleta, eu sempre esqueço o nome, tem que eu fico com a cabeça na GDPR e esqueço da lei brasileira, mas tem um nome, aquele que coleta e aquele que você pode contratar que processa. Depois, se alguém souber, como? Não, o encarregado é a pessoa física. Como é que é? Controlador e o processador. O processador é o segundo, né? O processador na União Europeia. Bom, enfim, o controlador. Eu vou coletar os seus dados, sou o controlador. Posso contratar o Geova para processar. Ambos teremos as responsabilidades, eu um pouco mais, porque eu iniciei a cadeia e a minha responsabilidade, até uma outra discussão se é objetiva ou não, eu acho que até vai ser objetiva. Mas na atividade jurídica nós temos também a nossa responsabilidade, que não é objetiva, mas que dentro da LGPD pode ser objetiva, enfim. Por isso que eu estou respondendo como você perguntou, é tudo muito difícil, é tudo muito misturado, mas vamos lá. Então eu acho que a gente tem que colocar algumas cláusulas. A primeira cláusula, estou recebendo dados do meu cliente, do contratante. Segundo, nesse caso, estou agindo como controlador ou como processador, em algumas circunstâncias, mas acho que é mais como processador. Segundo, tem um propósito, que é advogar, fazer a advocacia. Esses dados que estão, neste momento, sob minha guarda, deverão ser mantidos em sigilo. Outra cláusula. Inclusive, o seguro X, contratado para tal fim, serve para cobrir eventuais vazamentos. Terceiro, quarto, né, o quinto, dados sensíveis, biométricos, serão pseudonimizados, que é uma obrigação, em tese, daquele que está recebendo. Quinto ou sexto, a partir da minha atividade jurídica, esses dados serão colocados em um outro ambiente que fogem do meu controle, ambiente do tribunal. A partir daquele momento, cessa a minha responsabilidade. Você não precisa nem falar, mas é bom falar dentro da percepção, para facilitar, para educar. Até porque pode acontecer a seguinte circunstância, e acontece. Eu coloco tudo isso, fecho, restrinjo e deixo bem claro o que eu vou fazer. E a minha responsabilidade dentro do que está na lei. Vamos usar um exemplozinho simples, uma ação de despejo por falta de pagamento. Então, ali tem os dados de imóvel das pessoas proprietárias, o inquilino, locador, locatário, etc. Entra com a ação não tem sigilo, os crawlers começam a trabalhar, o Jus Brasil, por exemplo, vai lá e alguns segundos depois, para quem pesquisar no Google, vai ter informação detalhada daquela pessoa, que ela entrou com uma ação contra outra pessoa, que tem imóvel na rua tal, número tal, que tem tantos metros, que está avaliado em tanto, etc, etc. Um dado importante. E se eu não coloco isso, muitas vezes pode até acontecer o seguinte, nós podemos ser questionados, como que esse meu dado que eu passei para você foi parar desta forma na internet? Eu falei, isso aconteceu por isso, inclusive conforme previsão contratual, para ficar mais didático e, inclusive, evitar qualquer percepção equivocada. Então, nessas circunstâncias, algumas situações mais obrigatórias, como, por exemplo, o seguro, que é uma excelente prática, que vai atenuar eventual responsabilidade no caso de vazamento, já que eu disse aqui que hoje é tudo muito fácil de vazar. Aí sim, algumas cláusulas quase que obrigatórias e outras mais educativas. Mas sim, temos que alterar, na minha visão, temos que alterar, complementar os nossos contratos de honorários. Obrigado. Quintiliano? Mais alguma pergunta? Tem uma ali no fundo. É operador. Boa tarde. Boa tarde. Nessa perspectiva, podemos dizer que da nova LGPD,
inviabiliza o convênio da Serasa com o Tribunal de Justiça de São Paulo? Não, de forma nenhuma. Ela vai trazer mais segurança e algumas obrigações adicionais, mas não inviabiliza. Até dentro da tua pergunta, me lembrei de outra, que tem relação direta, que aliás me foi feita em Turim, 2 semanas atrás. Renato, os dados que já foram coletados, ou estão sendo nesse momento, a lei não está em vigor. Quando a lei entrar em vigor, eu vou ter que obter novos consentimentos? E aí a gente vem para uma questão técnica pericial. Olha que interessante. No momento que a lei entrar em vigor, eu estarei tratando aqueles dados coletados anteriormente? Eu estarei processando esses dados? Eu estarei, para usar uma palavra mais coloquial, usando esses dados? Aí eu até perguntei, falei, mas a coleta foi em papel? Ou a coleta está em um sistema? E se tiver um sistema, como eu aprendi com o Juliano, e também lá na faculdade, não me formei em engenharia, fiz 4 anos, se tiver em um sistema, o próprio sistema funcionando, processamento de dados bit a bit, byte a byte, ele pode trazer essa interpretação de que a simples manutenção da energia gera o processamento. Então, em tese, nesse caso, dentro deste conceito, eu precisaria renovar, sem dúvida, o consentimento, salvo se eu tiver naquelas outras demais exceções. Eu não estou processando, não estou usando, aquilo parou, está ali quietinho, em tese não precisaria ter um novo consentimento. Então, dentro da tua pergunta, em algumas circunstâncias, teremos necessidade de renovações, de atualizações de consentimento, da implementação de novas regras, camadas de segurança, de novos recursos informatizados, seguros e daí por diante. Desculpe, mas todos os executados ingressam no banco de dados da Serasa, no banco de inadimplentes. Não estariam utilizando de forma... Então, desculpe, como é que é o seu nome? Rafael. Rafael, não, porque uma das exceções da lei, conforme legislação ou leis especiais específicas para isso. Então, nesse caso, a inclusão direta no Serasa, isso decorre de previsões legais já anteriores em vigor, inclusive. É uma possibilidade existente hoje. O que muda é essa obrigação adicional na proteção desse acesso, do uso, né, da manutenção dos sistemas, etc. Obrigado. De nada. Renato, boa tarde, parabéns pela palestra. Nesse exemplo que você comentou, se eu tiver com meus dados no meu sistema, por questões físicas, eletrônicas, ele vai estar sendo processado, eu precisaria renovar o meu consentimento. Mas tendo em vista que os meus dados que estão no meu arquivo estão arquivados, e arquivar é uma das definições, das 20 definições lá de tratamento de dados, como é que ficaria com essa questão dado em papel, sendo tratado também? Por essa definição literal, em tese, eu precisaria renovar, né? É que eu estou ainda evoluindo um pouquinho. Para mim, o arquivamento estático, ele não exigiria uma ação, aliás, a renovação ou até uma nova ação, dado que aquele dado pode ter sido coletado sem o consentimento. Mas eu interpreto dessa forma, tem que haver um grau mínimo de interação efetiva para que a gente traga o conceito de tratamento ou processamento, né? Ainda que haja um conceito literal. Mas é posicionamento meu, né? Não, o seu também, a sua colocação é uma discussão aqui, né? Perfeito. Perfeito. E teremos uma isso. dúvida. Realmente, por mais que a gente tente interpretar a lei, tem várias questões como essa que ainda estão no ar, não tem uma resposta clara, definitiva. #tamo junto.